América do Sul ou Europa? Quem tinha o melhor futebol na década de 90? Os anos 90 foram o ápice do Mundial Interclubes, que ainda era o palco de um duelo que mexia com o orgulho dos dois continentes. Europa contra América do Sul. De um lado, os craques da Champions, como Zidane, Raul, Seedorf, Maldini, Stoichkov. Do outro, os campeões da Libertadores, como Raí, Ortega, Jardel, Alex, Chilavert. Foi o último suspiro do futebol sul-americano que batia de frente com os gigantes europeus. O Futebol Sem Clique relembra as épicas finais do Mundial Interclubes nos anos 90 e, no final, ainda mostra o confronto dos sonhos. Uma seleção sul-americana contra uma seleção europeia da década. Será que daria jogo? A Europa começou a década de 90 com 2 títulos. O forte Milan, do lendário Arrigo Sacchi, atropelou o Olímpia do Paraguai em 90. O Estrela Vermelha, em 91, ganhou do Colo-Colo. No entanto, em 92, a Europa conheceu a força do verdadeiro futebol brasileiro. O São Paulo de Tele Santana deu ao Brasil talvez os 2 mundiais mais marcantes da década. Com um time forte e entrosado, o tricolor bateu ninguém menos que o Barcelona, que tinha craques como Stoichkov, Koeman, Guardiola e era comandado pela lenda Johan Cruyff, aquele que ficou conhecido como Dream Team. Para melhorar o enredo, o Barça ainda saiu na frente com um golaço de Stoichkov. O São Paulo teve que ir para cima para virar o jogo, com 2 gols do maestro Raí. O segundo, de falta, ficou para a história. No ano seguinte, o São Paulo novamente foi o representante da América do Sul no Mundial após conquistar o bi da Libertadores. O adversário seria outra pedreira, o poderoso Milan, de Baresi, Maldini e Massaro, sob o comando de Fábio Capello. Mesmo sem Raí negociado com o PSG, o São Paulo protagonizou um dos maiores jogos da história do torneio, com uma incrível vitória de 3-2, com gols de Cerezo, Palhinha e Miller, naquele gol de sorte que marcou a decisão no Japão. Aquele jogo mostrou verdadeiramente a força do futebol sul-americano, que jogava mais bola que os mais poderosos times europeus. Assim, em 2 confrontos de peso, o São Paulo conseguiu 2 vitórias para a América do Sul e igualou o placar da década contra a Europa. Em 94, parecia que o Milan teria sua revanche no Japão. Mas o futebol argentino tinha uma nova surpresa para os comandados de Capello, e com direito a um goleiro paraguaio que marcou época. O Milan seguia com uma máquina, campeã da Champions League atropelando o Barcelona de Cruyff. Do outro lado, um clube pequeno, até então quase desconhecido fora da Argentina, o Vélez Sarsfield. A expectativa, um massacre. Mas no futebol nada é garantido. Chilavert, líder, provocador e decisivo, comandou um Vélez que jogou como um gigante. Não se intimidaram, travaram as estrelas italianas e aplicaram uma das maiores zebras da história do Mundial. Quem esperava um passeio do Milan, viu Trota e Assad escreverem um capítulo eterno. Naquela noite, o improvável Vélez se tornou o rei do mundo. Imagine o seu time ganhar a Libertadores e ter o azar de enfrentar a melhor versão do seu adversário na história. Foi assim que o Grêmio foi ao Mundial de 95 contra o poderosíssimo Ajax. E quase deu para o imortal. O duelo de 95 parecia um choque de estilos. O Ajax era o time do momento na Europa. Van der Sar, Seedorf, Davids, Kluivert e os irmãos De Boer. Um esquadrão jovem, veloz e técnico, comandado por Van Gaal. Do outro lado, o Grêmio de Felipão. Experiente, cascudo, com Dinho, Paulo Nunes, Jardel, um time que sabia sofrer e crescia nos momentos de pressão. Em Tóquio, o jogo foi uma batalha. O Ajax tocava a bola, o Grêmio respondia com garra. No fim, a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou Van der Sar. O goleiro holandês parou o sonho brasileiro e transformou o Ajax em bicampeão mundial. Um jogo que mostrou que nem sempre a raça supera a técnica. A vitória holandesa igualou o placar, 3-3 entre sul-americanos e europeus. Você gostaria de enfrentar Zidane em uma decisão? Em 96, o River chegou ao Japão cheio de moral, mas enfrentou uma Juventus que voltava ao Mundial depois de quase uma década. Em um dos confrontos mais equilibrados da década, deu Juve. Era a equipe de Francescoli e Ortega, 2 ídolos do clube argentino, contra uma Juventus estrelada, com Zidane, Del Piero, Deschamps e companhia. O River acreditava em mais um capítulo da supremacia sul-americana. Mas, em campo, a Juventus mostrou por que seria dominante na Itália nos anos seguintes. Pressionou, criou, perdeu chances incríveis, mas nunca desistiu. Até que aos 36 do segundo tempo, Del Piero decidiu. Um chute perfeito, no ângulo. O River tentou reagir, mas Peruzzi garantiu a vitória. Aquele jogo marcou a confirmação de uma Juve irresistível, e se impôs até contra um dos maiores times da Argentina. Era o segundo triunfo seguido da Europa que voltava a mostrar sua força. Ganhar a Libertadores é uma garantia de que seu time está pronto para o Mundial, certo? Errado.
Em 97, o Cruzeiro investiu na véspera trazendo 3 poderosos jogadores para enfrentar o Borussia Dortmund, mas a tática mineira não deu certo. O Cruzeiro foi ousado, levou para Tóquio a base que havia conquistado a Europa, mas se reforçou com nomes de peso como o Gonçalves, Bebeto e o Donizete Pantera. A ideia era clara, repetir o que o Grêmio havia feito em 83 e desafiar os alemães com força máxima. Mas do outro lado havia o Borussia Dortmund, recém-campeão europeu, com Sammer, Reuter e Chapuisat. O time alemão não se impressionou com os reforços do Cruzeiro, jogou simples, mas letal. Fez 2-0 e a taça ficou com o time da Alemanha. O Cruzeiro até tentou, mas a estratégia não deu certo. Foi a prova de que reforços de última hora não bastavam contra a organização dos europeus. E, naquela altura, o duelo da década já estava ficando desequilibrado, com boa vantagem europeia. Depois daquele gol do Juninho monumental, o Vasco chegou ao Mundial cheio de moral. Era um timaço, mas enfrentaria o maior clube do mundo, o Real Madrid. E olha que deu jogo. Deu muito jogo. Vasco e Real Madrid fizeram uma das finais mais aguardadas da década. O Vasco era o campeão da América, embalado pelo talento de Juninho Pernambucano, Luizão e Felipe. Do outro lado, o gigante Real Madrid de Roberto Carlos, Seedorf e Raul. O início foi cruel. Nasa, num lance infeliz, fez contra. Mas o Vasco não desistiu. Juninho Pernambucano empatou com um dos maiores golaços da história do torneio. Quando o jogo parecia caminhar para a prorrogação, Raul apareceu. Em jogada de gênio, driblou 2 defensores, deixou Carlos Germano no chão e marcou outro golaço histórico. Foi um jogo gigante, decidido por um craque no auge, e o título já garantia a supremacia europeia na década. Imagine chegar ao Mundial Interclubes pela primeira vez e ver o seu grande ídolo falhar. Pois é, esse foi o drama palmeirense que enfrentou o forte Manchester United de igual para igual, jogou melhor, mas foi prejudicado pela arbitragem. O fim da década reservava talvez o duelo mais esperado, o Palmeiras de Alex contra o Manchester United de David Beckham. De um lado, mais um clube brasileiro comandado por Felipão, com Marcos, Arce, Zinho, César Sampaio e Alex. Do outro, a base da tríplice coroa europeia, Giggs, Scholes, Beckham, Roy Keane, sob a direção do histórico Sir Alex Ferguson. Um choque de titãs. O United marcou no primeiro tempo com Roy Keane, após falha do ídolo Marcos. E aí o Palmeiras foi pra cima. No abafa, o Verdão criou muitas chances. Alex, Oséias e Asprilla quase empataram. Teve até gol mal anulado. Foi uma pressão brasileira até o fim, mas a bola não entrou. E até hoje os palmeirenses lamentam o erro de arbitragem. O Mundial Interclubes da década de 90 trouxe jogos para a história, com muito equilíbrio entre sul-americanos e europeus. E o equilíbrio aqui eu não digo sobre a quantidade de títulos, afinal os europeus ganharam 7 e os sul-americanos apenas 3. Eu falo sobre a qualidade de jogo, sobre o nível técnico. O São Paulo deu um banho em Barcelona e Milan, 2 dos maiores times da época. O Grêmio quase bateu o fortíssimo Ajax. A Juventus sofreu para ganhar do River. O Vasco foi melhor que o Real Madrid. E o Palmeiras foi prejudicado contra o Manchester United. Quem viu sabe, os anos 90 foram a última década de um mundo separado em 2. E para tirarmos qualquer dúvida, montamos 2 seleções, sul-americana e europeia, para decidir quem foi melhor. Na América do Sul, quem entra em campo é Chilavert no gol, Cafu na lateral direita, Mauro Galvão e Ronaldão formando a dupla de zaga e Felipe na esquerda. O meio é formado por Juninho Pernambucano, do Vasco, Alex, do Palmeiras, Ortega, do River e Raí, do São Paulo. No ataque, Miller e Jardel. O comando, sem dúvida, fica com Tele Santana, mas com uma menção honrosa a Felipão, que esteve 2 vezes no Japão. A seleção europeia iria a campo com Van der Sar, Panucci, uma dupla de zaga de peso com Baresi e Maldini e Roberto Carlos na esquerda. No meio, Gullit, Zidane, Del Piero e Stoichkov. Na frente, Van Basten e Raul. O comando foi difícil de decidir. Mesmo com Cruyff, Sacchi e Capello, fica difícil não colocar Alex Ferguson. E aí, quem você acha que levaria esse duelo dos sonhos? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.